Olá, amigos! Dando continuidade ao módulo 3 do nosso curso Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, veremos hoje a aula número 20, em que nosso assunto será materialismo. Nossos textos, nossos cursos, nossos e-books estão à disposição em nosso blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. O que é o materialismo? Vejamos como Kardec define esse termo no vocabulário espírita, em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Então, Kardec define como sendo um sistema daqueles dos que pensam que no homem tudo é matéria e que, assim, nada sobrevive à destruição do corpo. Então, é aquele que acredita que, ao morrermos, tudo se acaba. Nós não teríamos um espírito, nós não teríamos alma, nada sobreviveria à morte do corpo. Então, para o materialista, é uma situação extremamente estranha, porque tudo o que ele construiu na vida dele, a família que ele construiu, os filhos que educou, o amor que desenvolveu por todos, tudo que aprendeu, todas as virtudes que desenvolveu, tudo o que ele se tornou, tudo que ele melhorou, que ele avançou na vida espiritual, tudo isso para o materialista está perdido. Assim que o corpo morrer, tudo isso irá para o túmulo junto com o corpo e lá, da mesma forma que o corpo, desaparecerá. É uma ideia terrível essa de não levarmos nada, de não sermos nada após a morte do corpo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 147, Kardec vai interrogar os espíritos sobre os anatomistas, os fisiologistas, os cientistas, as ciências que se aprofundam nos conhecimentos, conhecem mais a natureza e, no entanto, são levados ao materialismo. E os espíritos vão responder: o fisiologista refere tudo ao que vê, quer dizer, ele só acredita no que vê. Como não vê uma alma, não acredita na alma. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção, de arrogância, de orgulho. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Esse tipo de sentimento, o de que eu já sei tudo, apesar de vir de pessoas da ciência, contrariam a própria lógica que se vê no mundo científico, em que os conhecimentos são constantemente substituídos por outros mais avançados. Nós nunca chegaremos naquele conhecimento que seria o conhecimento definitivo, o conhecimento da verdade, o conhecimento de como realmente as coisas são. Poderemos chegar a isso quando formos espíritos perfeitos, espíritos puros, mas enquanto estivermos aqui em um mundo de provas e expiações, nossos conhecimentos serão sempre muito limitados, nós sempre teremos que avançar, então nós jamais seremos donos da verdade, jamais saberemos tudo. Na questão 148 do Livro dos Espíritos, Kardec continua a comentar o caso dos materialistas e pergunta aos espíritos: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência
de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, deve-se daí concluir que são perigosos. Então Kardec, inteligentemente, sabiamente, pergunta: o fato da pessoa conhecer mais, ter aprendido, ver a maravilha que é o funcionamento de um corpo, ver a maravilha que é uma planta, a forma harmônica como funcionam todos os organismos do corpo, da planta, toda essa harmonia que permite que o mundo, se nós não estragarmos, prossiga numa marcha sempre segura, numa marcha sempre progressiva. E, no entanto, essas pessoas, ao invés de pensarem que para que tudo isso existisse da forma como existe, precisaria necessariamente existir um ser superior, uma inteligência superior que tenha criado todo o universo. E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência dos estudos. Kardec perguntou se seria uma consequência do estudo. A verdadeira razão, os espíritos vão colocar agora: o homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas, porque não tem com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, o problema não é o conhecimento da ciência, o conhecimento da fisiologia, o conhecimento de qualquer ramo científico. Normalmente, o cientista valoriza demais os conhecimentos que desenvolveu, valoriza demais as pesquisas que desenvolveu. Então, julga-se conhecedor de toda a verdade, julga-se acima dos outros e não admite que exista um Deus superior a ele. É esse o grande problema dos cientistas em relação a Deus: o orgulho que invade seus corações, suas almas, a vontade que tem de ser mais do que os outros, a vontade que tem de se destacarem na humanidade. Vejamos a interpretação de Allan Kardec para essa questão 148. Fala Kardec: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. É como se a matéria fosse inteligente, como se a matéria tivesse uma inteligência para decidir o que fazer, para decidir as ações a serem tomadas. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, morta, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Mas continua Kardec avaliando essa questão 148.
Triste consequência, se for a real, porque então o bem e o mal careceriam de objetivo. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram uma doutrina. Não existe uma doutrina materialista, multidões que sigam o materialismo. Allan Kardec continua analisando a questão 148 e constata que seria uma calamidade se as pessoas todas, se a sociedade toda fosse materialista. Cada um estaria pensando em si mesmo. Não existiria uma razão para o amor ao próximo, para a preocupação com o próximo, para o desenvolvimento de bons valores morais, bons valores éticos. Não existiria uma razão para a formação de laços fraternos, uma vez que tudo isso se extinguiria com a morte do corpo. Mas prossegue Allan Kardec em seu comentário. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acabe com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas uma existência futura vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo de positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano? Então, essa é a teoria do panteísmo, né? Em que o indivíduo, ao desencarnar,
volta para um todo e perde a sua individualidade, ou seja, ele deixa de ser ele. Não é? É uma teoria, para nós espíritas, totalmente absurda. Disse também, continua Kardec, que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvéssemos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Senhor? Imaginemos-nos para toda a eternidade sem ter absolutamente nada para fazer, sentado no reino do céu, elogiando Deus, louvando Deus, e entra milênio, sai milênio, e a gente sem fazer absolutamente nada. As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro e fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples suposição, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelecem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Então, esse é um aspecto muito interessante da doutrina espírita, que é o seu caráter científico e filosófico. Um filósofo, normalmente aquele que a gente estuda nos livros de filosofia, não é? Como Aristóteles, Sócrates, Descartes, Kant, Spinoza, eles são filósofos, eram pessoas que ficavam meditando a respeito das coisas da vida e iam colocando no papel aquelas ideias que eles tinham, como eles imaginavam, como é que eles definiam pensamento, emoção, sentimento, como é que eles definiam caráter, e assim por diante, que eles iam pensando e colocando no papel suas hipóteses, e a partir de sua imaginação eles faziam uma filosofia, eles faziam uma corrente filosófica segundo sua própria imaginação. O Espiritismo não foi assim. O Espiritismo foi trazido por quem vive uma situação. Foram os espíritos que estão vivendo no além, que estão vivendo no mundo espiritual, que vieram nos trazer, através de médiuns, as informações de como é no mundo espiritual.
Então não foi Kardec pensando como será que é, e aí com a imaginação traçar tudo que como ele imaginava que fosse no plano espiritual. Não. São os fatos que foram trazidos. Os espíritos trouxeram os fatos para que Kardec colocasse no papel e nós ficássemos sabendo como é a vida no lado espiritual. Mas prossegue Allan Kardec. Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. E nós sabemos que Deus está em nosso interior, nós sabemos que os espíritos amigos estão do nosso lado e que podem ler nossos pensamentos. Nós sabemos que se orarmos a Deus, essa oração vai chegar a Ele sem necessidade de intermediários. Então, é muito complicado a gente se preocupar com essa questão do Espiritismo ser uma religião ou não ser. O mais importante é nós entendermos que o Espiritismo é uma filosofia, porque vem nos dizer de onde nós viemos, o que estamos fazendo hoje aqui e para onde nós vamos em nosso futuro. E essa noção, a noção da reencarnação, a noção da vida eterna, a noção de que ninguém se perderá, todos serão salvos, todos um dia serão felizes, por mais que demore a chegar esse dia, uma vez que só depende da boa vontade do indivíduo. No item 799 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Dizem os Espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Ele faz. Kardec, os espíritos estão se referindo ao espiritismo. Então, o espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O materialista acha que o verdadeiro interesse está nas coisas materiais. O espírita tem certeza de que os verdadeiros valores são os espirituais. Prossegue Kardec. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, nós já não temos mais dúvida de como é a vida futura, não é? Os espíritos vieram e nos contaram através do espiritismo, através da mediunidade. Então, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo vem para mostrar que nós todos teremos uma vida futura, que os nossos laços de hoje, de amizade, de família, persistirão depois, nós sempre continuaremos a reencontrar nossos amigos após a morte, nossos familiares. Todos nós formamos uma grande família espiritual e nós sempre estaremos nos encontrando, ora no plano espiritual, ora no plano material. Continua Kardec na questão 800 do Livro dos Espíritos. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos, os nossos vícios, os nossos maus hábitos,
o egoísmo, o orgulho, o sensualismo, o ciúme, todos os nossos apegos à matéria, todos esses vícios nós levamos muitas vidas para superar completamente, para superar totalmente. Nós não conseguimos vencer um vício definitivamente com pouco tempo, com facilidade. Nós levamos milênios formando-os, fortalecendo-os. Agora precisamos ter paciência conosco mesmo para vencermos. Nós já estamos caminhando para isso. Vez ou outra uma queda nada significa. O importante é lembrar-se disso. É um processo em que a gente vai substituindo um hábito vicioso, um hábito ruim que nós tínhamos no passado e que nós vamos substituindo por uma virtude, por um hábito bom. E nós temos que formar esse hábito bom. Nós temos que desenvolver esse hábito bom. E isso requer tempo, requer persistência, requer vontade e pode requerer algumas encarnações. O importante é que encarnação após encarnação nós estamos nos melhorando, nós estamos nos tornando melhores. Os vícios são cada vez mais fracos em nós, as virtudes são cada vez mais fortalecidas, de forma que vai ficando cada vez mais fácil vencer os vícios e manter-se firme na virtude. Isso é um motivo de agarrarmos a vida espiritual com as duas mãos, a valorizarmos a nossa vida espiritual, pois nós sabemos que isso nos fará felizes, que isso nos trará a paz. Mas segue Kardec no item 20 do Livro dos Médiuns, a parte primeira. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que o são por sistema. Nesses, não há dúvida, há negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, são em número restritos e não formam escola altamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que para a ordem social resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já comentamos isso. Por que haveria preocupação de se melhorar, de desenvolver virtudes, se tudo vai acabar em seguida com a nossa morte? É a questão do Pascal, a questão da nossa bagagem. Se nós vamos para um lugar que faz frio, nós temos que levar roupas de frio. Se nós vamos para um lugar que faz calor, nós temos que levar roupas de calor. Não adianta eu fazer o contrário. Se nós vamos para um local após a nossa morte, onde o que interessa são valores espirituais, não adianta eu juntar um monte de bens materiais e querer levar depois para lá. Depois da morte, essa bagagem cheia de bens materiais não consegue nem fazer a viagem, não consegue nem chegar do outro lado. Nós vamos chegar lá sem nada se não tivermos feito a bagagem correta, a bagagem de valores espirituais, a bagagem de valores morais. Então, é isso que o Espiritismo nos deixa muito claros, justificando por que funciona assim, por que são necessários valores espirituais e não materiais. Kardec vai nos dizer, no item 20 do capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Médiuns, que existem duas classes de materialistas. Existem aqueles que são materialistas mesmo, que são convictos, que acreditam que realmente não existe nada após a morte. Consideram o nosso corpo simples máquina elétrica, simples máquina
que quando parar de funcionar não resta nada, só resta uma carcaça que se joga fora. A segunda classe não, a segunda classe é uma classe que se tornou descrente porque se decepcionou com o que existia de religião, com o que existia de possibilidade de crença. E essas pessoas, então, se desiludiram e tornaram-se descrentes. Mas, com certeza, no momento em que tiverem mais boa vontade um pouco, eles se encontrarão novamente com Deus. Uma das grandes possibilidades é o Espiritismo, porque é de uma lógica imensa, é compreensivo, é justo e é muito racional o Espiritismo. Então, essa é uma grande possibilidade para que eles se reencontrem com Deus.